fica mais forte, mais rápido, melhor. Mas, no meio da temporada de competição, isso parece uma receita para o desastre, né? A grande dúvida de todo atleta é essa. Dá para ganhar força sem queimar o motor bem no meio do campeonato? Bom, hoje a gente vai descobrir o que a ciência tem a dizer sobre isso. E por que esse papo é tão importante agora? Simples, o futebol feminino está literalmente pegando fogo. Não é mais só um esporte popular, sabe? Ele está crescendo numa escala global, absurda, atraindo mais e mais atletas todo ano. E claro, com mais gente jogando, a competição fica cada vez mais acirrada. E quando a gente fala em escala global, não é da boca para fora não. Olha só, pensa num número grande de atletas. Pensou? Agora, olha para esse aqui. 16 milhões e 600 mil. Pois é, esse é o número de jogadores de futebol registrados no mundo hoje, um aumento de 24% desde 2019. É muita gente. E esse crescimento todo tem uma consequência bem direta. O nível do jogo subiu e as exigências físicas para cima das atletas, nossa, estão mais pesadas do que nunca. Beleza, então como a gente vai entender essa história? Primeiro, vamos falar sobre o dilema da temporada. Depois, a gente vê como um estudo botou o treino à prova. Na sequência, os resultados, tanto os ganhos de força quanto a questão do estresse. E para fechar, qual é a nova tática de jogo que isso tudo nos ensina? Bora começar? Ok, vamos direto ao ponto. Existe um dilema, um medo real que assombra praticamente todo o time durante a temporada de campeonatos. E a pergunta que não quer calar, a que tira o sono de muito técnico é essa aqui. Colocar treino de força pesado no meio da temporada, isso ajuda a ganhar ou só serve para levar o time à exaustão? Sabe, o jeito tradicional de pensar é bem claro. Pré-temporada é para ralar, para construir força, para ganhar potência. Mas aí, começa a temporada e bate aquele medo de lesão, de inflamação, de cansaço. E o que acontece? Muitos técnicos pisam no freio, cortam o treino de força ou até eliminam completamente. Mas será que essa é a jogada certa? Para tirar essa dúvida a limpo, um grupo de cientistas foi para campo. Eles criaram um experimento para testar essa ideia na vida real. Bora ver o que eles fizeram? Então, quem participou? Eram 24 jogadoras de futebol da elite, da seleção sub-15 da Tunísia. E um detalhe super importante, elas nunca tinham feito um treino de força organizado antes. Isso é perfeito, né? Porque aí dá para medir o impacto real do treino do zero. Certo. Então, elas foram divididas em 2 times. O primeiro, que a gente vai chamar de grupo de força, trocou 2 treinos de futebol por 2 sessões de musculação. Já o grupo de controle continuou com os 5 treinos de futebol normais. E aqui está o pulo do gato. Os pesquisadores garantiram que o nível de esforço total, o quanto elas sentiam que estavam ralando, fosse o mesmo para os 2 grupos. Assim, a comparação fica justa. E, olha, não foi um treino qualquer, feito de qualquer jeito. Foi um programa super bem planejado, de 12 semanas, que foi aumentando a dificuldade aos poucos. Elas começaram mais leve, sabe? Usando uns 40%, 60% da carga máxima que conseguiam levantar uma vez, o tal do 1RM. E aí, semana a semana, a carga foi subindo até chegar em 85% lá no final. Uma abordagem bem inteligente e, o mais importante, segura. Beleza, o experimento está montado. E os resultados? O que os números mostraram depois dessas 12 semanas? Vamos começar pelos ganhos de força, porque eles foram impressionantes. É aqui que a coisa fica séria. Dá uma olhada na mudança no leg press. O grupo que treinou força pulou de uma média de 63 quilos para quase 100 quilos de carga máxima. Cara, é um ganho de força absurdo que se traduz em pernas muito mais potentes em campo. Vamos botar isso em porcentagem para sentir o impacto. Foi um aumento de mais de 55% na força das pernas. E, de novo, isso aconteceu durante a temporada de competição, justamente quando a maioria tem medo de treinar pesado. É um resultado, assim, gigante. E não foi só a força que melhorou, não. Os benefícios foram além. A composição corporal delas também mudou bastante. O grupo que treinou força reduziu a gordura corporal em 1,6%, enquanto o outro grupo ficou praticamente na mesma. Ok, ganhar força é ótimo, a gente já viu. Mas, a que custo? Será que isso gerou um estresse extra, um dano muscular perigoso? Essa era a grande preocupação, o medo principal. E a resposta para essa pergunta, olha, é talvez a parte mais importante de tudo isso. Mas como é que se mede o estresse dentro do corpo? Bom, os cientistas foram olhar o sangue, mais especificamente os tais dos biomarcadores.
Pensa neles como se fossem as luzinhas de alerta no painel do carro, sabe? Elas acendem para te avisar se tem algum problema, tipo dano muscular, uma inflamação fora do normal. E aqui vem a grande revelação, a quebra de paradigma. Apesar de todo o treino de força, os exames de sangue não mostraram nenhum aumento preocupante nesses marcadores, ou seja, nada de alerta vermelho para dano muscular ou inflamação. E essa tabela aqui com os dados comprova isso. Dá uma olhada nos números do grupo que treinou força. Sim, alguns valores, como o CPK, até subiram um pouco, mas isso é super normal depois de exercício físico. O ponto-chave é que, na análise estatística, essa mudança não foi considerada significativa. Em outras palavras, as luzinhas de alerta não chegaram a acender. O corpo dela se adaptou e aguentou o tranco super bem. Então, vamos amarrar as pontas. O ponto principal é esse. Os dados mostram que dá para ter ganhos de força incríveis sem aquele desgaste que todo mundo teme. E aí, o que a gente faz com essa informação? Como isso muda a tática do jogo daqui para frente? Então, resumindo, o que a gente tira de lição? Primeiro e mais importante, sim, é totalmente possível ficar mais forte durante a temporada. Segundo, o segredo não é mágica, é ter um programa bem planejado que aumenta a carga aos poucos. E terceiro, a prova dos 9 de que o método funciona. 99% das atletas seguiram o plano até o fim e não houve nenhuma lesão. Ou seja, é seguro e funciona. Ponto final. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A ciência veio e derrubou um mito antigo. As provas estão aí. É possível, sim, ganhar força com segurança no meio do campeonato. Então, se atletas podem ficar mais fortes, mais resistentes, mais eficientes, sem correr um risco extra, a pergunta muda completamente. Não é mais, será que a gente devia fazer isso? A pergunta agora é, qual o preço que se paga por não fazer?